Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Podcast. Este programa que 50% dele vai ao ar, porque eu estou me especializando muito em fazer um pré-podcast com as pessoas que eu convido. Eu acabo tendo mais tempo de conversa na prévia do podcast do que no próprio podcast. Esse negócio está ficando completamente fora de controle. E eu queria compartilhar aí com o público logo de cara, tá? Mas graças ao bom Deus que está ficando fora de controle, porque as conversas estão sendo maravilhosas, tanto dentro do podcast, que vocês vão acompanhar agora, quanto também na prévia do podcast. Obviamente, algumas coisas da prévia não vão poder ir ao ar, né? Senão eu seria preso. Mas, neste momento, as coisas que podem ir ao ar vão ao ar. Isso já é um bom começo para a gente. Antes da gente começar a conversa, pessoal, Iago, você pede toda vez. Eu sei que é chato. Todo youtuber, eu já estou me considerando youtuber. Olha que fase da vida. Todo youtuber pede para vocês, então eu vou pedir também. Vou pedir que vocês já deixem o like de vocês. Iago, eu sou um cara ou uma mulher criteriosa ou criterioso. Eu só dou like no final depois de ter curtido o conteúdo inteiro. Você esquece, eu também, tá? Então já deixa agora, tá? Deixa agora no comecinho, que a gente já mata isso, você assiste mais tranquilo ou tranquila, e eu aqui fico mais sossegado, sabendo que você já deixou teu like. Para além disso, vou pedir que vocês deixem um comentário aqui embaixo. A gente vai falar sobre vários temas, sobre vários assuntos, e eu peço que vocês comentem aqui embaixo, sempre com o máximo possível de respeito, e eu vou responder na medida do possível. Vou conseguir responder todos? Provavelmente não vou mentir para a audiência nesse momento, mas eu espero conseguir responder ou todos ou a maioria também, para a gente poder trocar uma ideia e promover essa comunidade aqui. Feito tudo isso, por favor, também compartilha com o máximo possível de gente, isso me ajuda bastante aqui no canal, mas principalmente com as pessoas que você acha que vai fazer diferença. Então, assim, teve alguma parte do conteúdo que a gente falou aqui que você acha que vai fazer muita diferença para alguém que você conhece? Manda ou esse trecho ou manda o vídeo da intro, que é bem melhor, porque tem o contexto inteiro da fala, mas principalmente manda para essas pessoas que você acredita que vai fazer diferença na vida delas ou na reflexão que elas vão ter em algum momento específico. Isso ajuda demais a gente também. Feito tudo isso, inscrição e também ativa o sininho. A parte que pareça tonto pra caramba, impressionante. Que aparece aqui em cima na notificação, tá? Para vocês aqui toda vez que tiver vídeo novo aqui do NS Podcast. Redes sociais todas aqui na descrição, então vai lá também na página do Instagram e saiba de outros projetos que a gente está fazendo também aqui no canal. E hoje eu tenho a honra de receber esta mulher que está do outro lado da minha tela, entendeu? Que eu já conheço há algum tempo. E que joga futebol melhor que eu. Deixa isso claro, registrado logo de cara, entendeu? Que joga futebol muito melhor que eu, né? Nem pouca coisa a diferença, é muito melhor a diferença. Então, assim, fica o registro, entendeu? Que eu fui humilhado durante aulas de futebol, entendeu? Por essa pessoa que joga muito mais que eu, entendeu? Que eu tinha que ficar falando toda hora o que as pessoas tinham que fazer e eu não sabia fazer, entendeu? O que complicava demais a minha argumentação. O importante é ensinar. A gente tentou da maneira que pôde, entendeu? A gente ficava ali treinando faltas previamente às aulas, nunca acertava, entendeu? E as pessoas passavam ao redor olhando meu excesso de tentativa e grandíssimo fracasso em acertar o travessão, muitas vezes, entendeu? Mas fica aí o registro que, primeiro, eu te agradeço, Dani, pela vinda, pelo aceite do convite. Muito legal poder ter esse espaço e poder voltar a trocar ideia contigo, né? A gente trocava um pouco mais de ideia ali quando eu estava mais próximo da graduação, né? Mais próximo do pessoal da graduação. Muito legal poder voltar a trocar ideia contigo. E vamos começar este programa pela pergunta já clássica deste podcast. Me conte, para além da UFV, para além daquele ambiente onde nos conhecemos, quem é você? Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui com você no podcast. Agradecer pela moral, né, dada sobre futebol. Não é desse jeito, tá, gente? Mas meu nome é Daniele, todo mundo me chama de Dani. Sou natural de Viçosa, tenho 23 anos, sou formada na licenciatura, né, em Educação Física pela UFV. Atualmente, estou cursando bacharel. Adoro trabalhar com idosos. Faço parte do projeto de Saúde e Vida lá do UFV, que trabalha com ginástica para idosos e pessoas de meia idade. Nas horas vagas, gosto de jogar um futsal.
sempre que dá, né? E sou diabética. Importante. Importante. Foi importante de uns tempos para cá. E deixa o registro claro aqui, tá? Que antes desse podcast ela se alimentou, tá bom? Então, assim, se houver alguma coisa que a pessoa passa mal, não foi responsabilidade desse podcast. Não, tá tudo bem, inclusive, entendeu? Não foi responsabilidade desse podcast, tá? O podcast preserva a saúde das pessoas e convidados presentes em primeiro aqui, lugar. tá? Então, assim, tudo foi seguindo o devido rito, tá? Então, assim, estamos legalizados nesse momento, tá bom, gente? Só para deixar para o YouTube, né? Senão aqui eu estou apressando a pessoa aqui do nada, a pessoa passa mal, a responsabilidade é minha. Depois eu te processo. Eu peço, por favor, que você não faça. Não, já tá bem complicado para você. Já tá complicado para mim. Esse negócio de ofício para mim me causa alguns traumas. Então, assim, se eu te puder evitar a parte de ofício para mim, acho que já tá uma... Deixa comigo. Não, assim, eu oferto, a gente já conversou isso previamente aqui, eu resolvo meus problemas com café e pão de queijo. Então, assim, ótimo. Então, assim, se você quiser, você fala assim, poxa, fiquei chateada, quero desabafar, show, café, pão de queijo, resolvido, a gente conversa, é o menor problema, tá bom? Então fica aí já. Minha forma de resolver os problemas a partir do momento que eu vim para Viçosa, eu aprendi café, pão de queijo e doce de leite resolvem muita coisa na vida. Metade dos problemas, né? Exatamente, eu já percebi isso tranquilamente. E eu ainda tenho o tom paulista, então eu ainda pego pizza aí no meio dessa história, entendeu? Que geralmente me ajuda também a sobreviver um pouco mais. Eu acho que é um bom motivo, um bom começo, né, de argumentação para resolver os problemas, né? Dani, eu queria começar, por mais redundante que vai poder parecer, começar pelo começo. Me conte um pouco mais de você, mas me conte um pouco mais de você enquanto criança. Quem era você? Qual que era a tua personalidade? Você era aquela pessoa mais tímida, mais quieta, mais espoleta? Quem que era você? Então, sempre fui uma criança 100% fora do calmo de tudo isso. Sempre fui mais espoleta, sempre fui mais agitado o tempo inteiro. Na minha época, né? Como se tivesse muito tempo atrás. Mas ainda era a época que a gente conseguia brincar na rua, né? Então, tipo assim, sempre estava o tempo inteiro brincando, jogando bola na rua, brincando de pique na rua. Cara, acho que eu nunca gostei muito de brincadeiras que precisavam de ficar parado. Hoje em dia, né, sou ansiosa, assim como a maioria da população brasileira, mas assim, sempre foi meu, sabe, de estar movimentando, de querer sempre brincar de alguma coisa que tinha um movimento envolvido. E nesse cenário, olhando para trás, eu estou olhando para minha infância, ou seja, 1990, ela vai bolinha. Geralmente você tinha uma questão de bom comportamento, né? Assim, pai e mãe geralmente cobravam aquele bom comportamento mais tradicionalzinho, ser mais quietinho. O fato de você ser mais espoleta, de querer brincar, querer movimentar, as pessoas que estavam ao teu redor te entendiam? Acredito que sim. É porque eu tenho uma irmã. Ela é mais velha do que eu, 1 ano e 7 meses. Então, tipo assim, a diferença de idade é muito pouca. Só que ela é totalmente o oposto em relação a tudo, e inclusive é isso. Ela é a pessoa que é mais tímida, que é mais quieta, que vamos brincar de casinha, enquanto a outra queria, vamos jogar bola, vamos correr na rua, entendeu? Então, tipo assim, mas sempre dentro da minha família, todo mundo sempre brincou com essa diferença, de tipo assim, de quanto uma era muito mais quieta, a outra ela era, tipo assim, totalmente agitada, mas isso nunca foi um problema, sabe? Sempre. Não, e é muito bom isso, assim, não só a diferença, mas assim, levar um pouco mais na esportiva, né? Levar num nível mais tranquilo. Isso ajuda bastante, porque de uma maneira ou de outra, né? A gente acaba querendo agradar quem está ali, acaba querendo ser aceito, né? No começo de vida, principalmente. E ter isso aceito, acho que facilita bastante, né? Sim. Então, e esse jeito mais brincalhona, mais ativa, isso encontrou espaço no meio escolar? Isso foi encontrando espaço ao longo
da adolescência ou isso foi tendo algumas dificuldades? Nossa, acho que com certeza, e até facilitava muita coisa, sabe? Eu vejo tanto em questões da escola, ou até mesmo agora, né? Recente, né? Na faculdade, que eu entrei no UFM em 2018, você vê que acho que esse jeito da gente ser para frente, ser muito dado, né? De mais ativo, mais para frente, acho que facilita muita coisa, principalmente com a interação com as outras pessoas. A comunicação, isso de interagir com todo mundo, de conversar, de conseguir fazer parte daquilo sem fazer muito esforço. Então, acho que assim, facilita muita coisa. E sempre foi uma coisa que me ajudou bastante. Porque tem esse ponto, e sempre me chamou a atenção em você e, obviamente, algumas pessoas, né? Eu vou ficando mais velho, eu sou um senhor de idade já. Eu enquanto um senhor já prestes a aposentar ali na beira da aposentadoria. Confia. Eu não confio no país, eu confio na minha idade. É uma outra confiança. Eu acho que teve algum ponto, e eu até comentei isso algumas vezes aqui, que a tua turma que eu acompanhei mais de perto, né, algumas vezes, tinha um pessoal muito legal de comunicação, de troca de ideia, de um ritmo legal de aula, justamente por isso que você falou, assim, era espontâneo, assim, o fato da interação, ela ia acontecendo. E eu que sou um cara tímido, eu sei que falar isso num podcast agora fica meio contra-intuitivo o negócio, mas eu que sou um cara... eu sei. Eu tenho várias coisas para resolver na análise ainda. Eu tenho várias coisas para resolver na análise. Mas, assim, eu acho muito bonito. Justamente por eu ter essa dificuldade ao longo, somente do começo, quem consegue ter essa comunicação mais ativa, eu acho um pouco do caramba, que legal. E ainda pegando um pouco essa timeline que a gente está fazendo, você chega nesse espaço mais adolescente, tá ali naquele processo entre escola, atividade física, tendo um pouco mais espaço para se expressar. E você foi para educação física por quê? Por que você escolheu isso? Cara, acho que hoje em dia é muito aquilo de que acho que a educação física me escolheu. Mas, tipo assim, eu sempre joguei futsal. Na escola, na rua, em qualquer lugar. Eu sempre joguei futsal. Só que eu sempre gostei dos esportes em geral. Adoro assistir. Qualquer coisa que estiver passando que esteja relacionada a esporte, sabe? Então aquilo ficava muito na minha cabeça, tipo, cara, acho que eu vou fazer educação física. Só que aí quando você vai ficando perto da época de fazer Enem, você fala assim, não sei o que eu quero fazer. Só que eu gostava muito também da área da fisioterapia, porque para mim, cara, me brilha os olhos você vê aquela questão de recuperação, seja de lesão ou de qualquer outro tipo de coisa, sabe? E aí eu fiquei naquela de querer fazer e tal. Só que aqui só tem particular, né? Na UFV não tem. E aí eu queria fazer, queria jogar minha nota para o UFMG, porque o meu tio mora em BH e era muito fácil e tal. Aí meu pai meio que deu uma brecada e falou assim, não, tem um monte de curso na UFV, escolhe um, cara. Aí eu fiquei naquilo, né? E aí minha mãe tava comigo, não, se você quiser fazer, se for isso que você quer, não, a gente vai conversar com seu pai, você vai fazer e tal, não sei o quê. Aí o marido da minha prima, ele é formado em educação física, e eu tive uma conversa com ele onde, tipo assim, ele abriu a minha cabeça para educação física no sentido de, cara, não é só isso pequenininho que a gente acha que é, sabe? A área é enorme, dá pra gente fazer um monte de coisa. Aí, falei assim, é isso. Eu quero fazer isso. E eu sempre tive muito para mim. Eu lembro até hoje da primeira aula que a gente fez com a Bel, que era Introdução à Educação Física, e ela pede pra gente fazer um texto do porquê você está fazendo educação física. Tipo assim, para mim, na minha cabeça, sempre foi muito claro de que, independente de qual área dentro da educação física eu escolho fazer, eu preciso fazer alguma coisa no qual eu vou ajudar as pessoas de alguma forma. E aí, eu me encontrei, literalmente, dentro da educação física. Eu entrei fazendo a licenciatura, diferente de algumas pessoas, realmente, porque eu queria fazer o bacharel depois, e eu já tinha para mim que, tipo assim, eu queria as duas modalidades, mas se eu entrasse no bacharel, eu não faria licenciatura depois. Não que eu não goste de dar aula, da escola e tudo mais, mas eu acho que o sistema que a gente tem hoje no país
nada favorável para um professor. Então, tipo assim, eu quero ser pessoa que vai ganhar dinheiro com educação física, entendeu? Uhum. Aí eu entrei na licenciatura, formei na licenciatura em agosto, agora, né? E aí reingressei de novo no bacharel, porque é o que eu quero trabalhar. Tudo que eu já fiz, tirando a residência pedagógica, tudo que eu fiz dentro da universidade desde 2018 são voltados para a área de bacharel. E tem um ponto aí que eu acho importante, e eu acho que muita gente não chega com essa consciência, que é ter essa busca por essa informação prévia do que é a área. Porque. E eu tô junto nessa, tá? Não tô falando, nossa, sou um puta caso de sucesso. Não. Eu escutei o seu podcast com a Marília falando que você faz educação física por causa do táxi. Não, eu não tenho o menor, assim. As pessoas têm um péssimo preconceito comigo, que elas acham que eu sou capacitado para muita coisa. O Iago se prepara muito. Não, eu não me preparo nada, gente. Eu não me preparo quase nada. Esse que é o detalhe. Por isso que dá ruim. Entendeu? Assim, por exemplo, podcast, o pessoal fala, poxa, Iago, deve ser, né? Pô, estruturar, fazer roteiro. Uhum. Não tem roteiro, gente. É por isso que funciona. Entendeu? E as coisas que acontecem são mais ou menos assim. Por exemplo, eu escolhi, quando eu cheguei na. Você tem uma ideia de como foram as escolhas? Eu passei na Unicamp em Ciência do Esporte, que era um campus novo. Então, assim, o campus, assim, quando eu falo novo, imagina que a estrutura inteira era nova. Então, não tinha quadra, não tinha sala de aula para todo mundo, não tinha nada. Era só como se fosse, sei lá, um pavilhão de aula ali, o PVB, por exemplo, aqui da UFV, como se fosse aquilo para 6 cursos. E tem aquilo. Show. Morre o assunto. E aí a minha conta de cabeça foi assim, pô, eu preciso logo ter um orientador. Porque se vai ter alguma possibilidade de sucesso, vai ser através de alguém que já esteja na área. Se eu for para uma USP da vida, da FMG, qualquer uma dessas, vai ter o quarto ano, o terceiro ano, o segundo ano e eu vou estar no primeiro. Então tem, tipo assim, 180 pessoas na minha frente. Aqui na Unicamp, como era o segundo ano de curso, não tinha, só tinha 60 pessoas na minha frente. Aí eu fiz a conta mais rápido possível. Tipo, pô, tem 60 pessoas, nem todo mundo vai querer trabalhar com futebol, nem todo mundo entra com essa mentalidade. Então tem menos ainda. É novo demais, não tem pós-graduação, não tem nada. Então, assim, não vai ter gente mandando, não vai ter o cara que tá no mestrado e precisa. Não, eu vou estar do zero, competindo do zero com todo mundo, com um ano de diferença. Em um ano de diferença eu consigo tirar na marra. Assim, eu consigo fazer hora a mais de laboratório, fazer umas coisas que eu sei que os outros não vão fazer. Demorei, acho que 3 anos para ir numa festa na Unicamp. Não, era nerdzinho de fechar laboratório. Muito Então, nerd. não que tenha surpreendido em absolutamente nada essa informação para o grande público, né? Entendeu? Não que tenha surpreendido essa informação. Mas essa parte sua que você falou de ir atrás da informação, ela é muito importante, porque ela traz uma diferença grande na hora de entrar, porque você vai sabendo o ritmo, né, inicial. As pessoas acabam se perdendo, seja pela falta de ritmo no início, ou pelo excesso, né? Você querer dar muita velocidade, querer sair ganhando de todo mundo a todo custo, a toda hora, naquele momento. E quando você teve essa conversa sobre educação física, e quando você chegou nessa primeira aula, ou nas primeiras aulas de maneira geral, o curso te satisfez? Ou seja, aquela expectativa que você criou na primeira conversa, você demorou para encontrar? Ou você já encontrou de cara? Então, acho que de cara, não. Até porque, assim, acho que existem ali dentro da UFV professores que te fazem ver isso no primeiro momento e professores, né, que só estão ali. É assim, igual qualquer outra faculdade normal. Então, tipo assim, e acho que quem foi mais me mostrando essa coisa toda já estava um pouquinho mais avançado no curso, sabe? Só que eu entrei no Saúde e Vida no segundo período da graduação. Então, tipo assim,
cara, é o que eu faço desde quando eu entrei no UFM. Eu não saio igual, tipo, tem várias pessoas que faz um projeto aqui, muda dessa área vou para essa. E é muito massa quem faz isso, que você conhece de tudo. Mas eu entrei de cara numa coisa que eu já gostei. Falei assim, é com isso que eu quero trabalhar. Então, tipo assim, eu acho que com as coisas do projeto ali em si, me ajudaram a ter esse brilho nos olhos pela educação física, mais do que o que você encontra de cara quando você tem ali uma aula. Cara, não esqueci até hoje, fiz uma aula, mais agora, no final da graduação, onde o cara foi lá dar uma palestra, é formado na área e tudo mais, só que ele trabalha... ele trabalha meio que fora do comum, não é o que todo mundo faz, né? E aí, o cara falava como se só aquilo que ele fizesse, porque era numa aula sobre ergonomia e ginástica laboral, e você não vê muitas pessoas falando e nem trabalhando com isso, não da educação física. E aí, assim, você vê o cara falando que tudo que você aprendeu ou tudo que te ensinaram a graduação inteira, você não vai ganhar dinheiro com aquilo não, você não vai chegar quase que a lugar nenhum. Aí você fica assim, meu Deus, a pessoa desmerece a sua própria área e acha que só aquilo que ele faz vai dar dinheiro. Porque, querendo ou não, Iago, muitas pessoas, quando entram nessa questão da educação física, pobre. Eu acho que é um dos motivos pelo qual as pessoas não fazem. Porque de muitas vezes você vai lá falar com seus pais, eu quero fazer educação física. Educação física? Sério, não tem outro curso, não? E foi um trem que para mim isso nunca foi um problema. Porque quando eu falei que queria fazer, cara, o meu pai foi o primeiro cara a falar assim, bora, acho muito bom, gosto disso e tal, não sei o quê, independente de qualquer coisa. E a minha irmã faz engenharia química, formou em engenharia química. Então, tipo assim, a tendência era, tipo, não, vou fazer uma engenharia também. Alguma coisa do tipo. Assim, acaba tendo uma pressão familiar, natural, assim, né? Não só familiar, mas do ambiente todo, né? De quem te cerca ali. De sempre... É uma busca por uma certa segurança. E eu até, assim, não acho correto, mas entendo a linha de raciocínio. Eu acho que são coisas diferentes. Assim, eu não sei se com as pessoas que eu amo, eu colocaria ou incentivaria elas a situações mais arriscadas. Sim. Eu acho que a gente acaba buscando com as pessoas que a gente ama situações mais confortáveis. Então, assim, se eu tenho a imaginação que na engenharia vai ter mais dinheiro do que na educação física, às vezes no pensamento está o plano de saúde, está a possibilidade de uma vida com um pouco mais de conforto do que teve, tem todo um e é conjunto muito ali no disso, meio, né? cara, porque, tipo assim, os meus primos sempre brincaram com essa questão de, tipo assim, o nosso brincando, tipo assim, de que alguém tem que garantir o futuro de todo mundo. E aí era sempre isso. Não, quem vai garantir o futuro da gente é Fernanda. Você não vai dar em nada, mas não no sentido de que a pessoa realmente não vai dar em nada, é porque, poxa, a menina faz engenharia química, você está formando em educação física. Não, e é bastante. Por exemplo, quando eu falei lá e você assistiu, né, com a Marília do táxi, né, daquela história ali do táxi, quais eram os meus pensamentos? Era jornalismo, por conta do esporte, mas era um intermediário, do tipo assim, eu me imaginei, assim, eu nunca me imaginei na frente da TV, assim, na frente da câmera. Mas eu me imaginei do tipo assim, fazendo uma cobertura de Copa do Mundo. Já me parecia ser, assim, eu ficava próximo do campo, não ficava com aquela responsabilidade de ser o treinador da Copa do Mundo, ser o preparador ou ser alguma coisa dali, e ficava numa profissão entre um e outro que dava mais grana, na média. Então, assim, eu ficava numa posição legal para mim. Depois eu me imaginei comércio exterior, porque eu queria muito sair do Brasil. E eu cismei que exterior era fora do Brasil, né, no comércio. Eu falei, vou fazer muitas transações, parte financeira, eu sou bom de matemática, as coisas que a gente faz com 17 anos de idade, a gente faz umas lógicas que não tem o menor sentido com o curso. E aí eu comecei a montar e falei, não, acho que dá para ir para esse caminho. Quando veio a educação física mesmo, que era, né, via ciência do esporte na Unicamp, ali foi definido que eu ia para o que eu queria de sonho. E, assim, ninguém entendeu. Ninguém, assim, porque você imagina o seguinte, por exemplo, você jogava futsal.
Então, se você fala que você vai para uma área de alta atividade física... Faz sentido. Eu era o nerd. O que esse cara tá fazendo educação física? Você tem, eu vou contar, eu estou tentando trazer esse cara, mas é por conta de calendário da Unicamp, eu não consegui ainda, que é o cara chamado João Paulo Borim, que é um professor de lá da FEF, da Faculdade de Educação Física. Aliás, ele topou participar, mas ainda final de semestre, depois, primeiro ano pós-pandemia com vacina, Sim. né? Tá todo mundo atolado até o ano que vem, basicamente. E aí teve uma aula dele, que era aqueles testes físicos que a gente faz, né? Aquelas aulas de teste. E era assim, tinham 3 andares, eu falei, não tinha estrutura nenhuma, então eram 3 andares. A gente saía correndo pelos corredores, descia as escadas do terceiro andar, ia lá para o térreo, depois subia todas as escadas e fazia isso uma série de vezes, por um tempo determinado. Então, assim, você imagina que eu não tenho estrutura física hoje com 30, eu com 20 você não me imagina musculoso e, porra, foda pra caramba. Né? Você me imagina mais magrinho, né, com um pouco mais de cabelo, né, porque aí foi a questão do tempo e genética mesmo. Genética custa caro às vezes. Então, assim, eu fui perdendo o folículo capilar. E ao longo do processo, eu comecei a fazer, fiz uma vez, fiz 2, meus colegas fazendo a terceira, a quarta, a quinta vez, entre descer e subir. E eu na terceira, eu juro pra você, a cena foi exatamente essa. Eu subi, coloquei a mão no peito, sentei ao lado do professor, numa cena melancólica. Você falou, você vai continuar? Não. Ele olhou pra minha cara, tinha alguém anotando as coisas, alguém do meu grupo. Alguém do meu grupo olhou pra minha cara, tipo, nossa, a gente vai perder tanto ponto com essa coleta que a gente fez agora com este cara. Eu falei, gente, eu fico anotando, tá? Eu sou o cara da anotação, tá? Pode deixar aí. Então, assim, não fazia muito sentido. Então, quando você fala desse comparativo, né? Ele é muito presente. Sim. E ele chegou em algum momento a te incomodar, assim, não pela cobrança, mas, assim, em alguns momentos de dificuldade, você chegou a pensar, tipo, putz, se eu estivesse fazendo outra coisa, ou se eu estivesse em outro caminho, você chegou a ter esse tipo de pensamento? Cara, acho que não, porque eu acho que eu realmente não me vejo fazendo outra vez. A não ser realmente ainda tem um pezinho lá em achar massa, muito lindo e tudo mais a questão da fisioterapia. Mas assim, acho que não, porque nunca foi para mim questão. Lógico que todo mundo forma com a intenção de que eu vou ganhar dinheiro com o que eu estou trabalhando, e óbvio que também é a minha meta de vida. Mas depois que eu comecei a entrar no Saúde de Vida e que você vê que é muito mais do que você ganhar dinheiro, cara. A diferença que você faz na vida das pessoas é algo com o exercício físico não tem lógica. E eu aprendi muito mais disso no final, porque em 2020 eu fiquei diabética. Então eu não sou diabética desde nova, tenho diabetes tipo 1, que normalmente é diagnosticado em criança e tudo mais. Então, teoricamente, eu fiquei diabética velha, eu tinha 21 anos. Então, tipo assim, e aí você começa a ver que se eu não for fazer um exercício, o meu dia fica todo bagunçado, porque a minha glicemia fica bagunçada e eu passo mal no dia. Então você vê que, tipo assim, velho, não é ir ali fazer 3 de 10 ou 3 de 15 e de qualquer jeito e foi. É muito mais do que isso, sabe? Tipo, literalmente, é o que todo mundo fala, o exercício físico tem um poder absurdo na vida das pessoas e a gente vê isso em vários âmbitos. Muito mais nessa questão, tipo assim, de algumas doenças crônicas também, ou ansiedade, depressão e tudo mais. E um trem que eu achei muito lindo, que a Marília falou no podcast dela, é do que, tipo assim, aquele momento tem que ser uma coisa, um momento especial na hora da pessoa, sabe? Você tá ali, você fica com ela 1 hora, 50 minutos, e é para ser 50 minutos diferente de tudo que ela tá acostumada a fazer, que seja uma coisa que ela goste, que dê prazer para ela ir fazer aquilo. E você promover o mínimo que for de ganho, seja com o idoso, tipo, de hoje ele ganhou 1 hora a mais de vida por estar aqui hoje comigo e no final das contas ele vive um pouquinho a mais ou ele consegue fazer alguma coisa melhor. Então, tipo assim,
do diabético, que aquilo ali para ele vai ajudar no tratamento dele, para na hora que ele quiser comer um doce, ele pode comer o doce dele, entendeu? Então, tipo assim, cara, é muito além. E muito mais disso agora, de ter, né, ficado diabético e tal. Se antes eu já queria trabalhar com esse público, que é o que a gente chama de população especial, idoso, hipertenso, diabético, é mais certeza ainda do que eu realmente, se eu for fazer alguma coisa para trabalhar com as pessoas diretamente, vai ser com essa questão desse público. E você falou que chegou neste projeto logo no comecinho de graduação, né? Sim, segundo período. No segundo período. E você já fechou uma graduação, está em vias de fechar a segunda. Não o que o projeto mudou, mas o que você mudou a partir do projeto. Assim, qual que é a tua diferença lá daquele comecinho, a Dani lá daquele comecinho do segundo período, e agora, já tendo passado anos dentro desse projeto, o que essa experiência te trouxe? Cara, acho que de primeiro, de que no público, né, em específico, no público idoso, as pessoas precisam muito mais de atenção do que de qualquer outra coisa. E que faz diferença se eu chego ali e te escuto e dou a minha aula, ou se eu chego ali e simplesmente dou a minha aula. Sabe? É um negócio que uma pessoa falou comigo uma vez, de que às vezes você tá muito mais ali, a pessoa tá muito mais ali para conversar. Vai ter dia que você vai mais conversar do que dar um treino. Porque as pessoas estão tão corridas, né, com as coisas do dia a dia, ou talvez simplesmente ela não tem uma pessoa que para e te escuta. E idoso tem muito disso, sabe? De que ele vai te contar isso hoje. E na quarta-feira, que tem aula de novo, que é segunda, quarta, sexta, ele vai te contar a mesma coisa. E se você falar assim, você já me contou isso, você deixa a pessoa tão para baixo. Então, tipo assim, eu acho que realmente ver, em primeiro lugar, a pessoa. Faz total diferença como você trata as pessoas. Então, eu acho que o Saúde e Vida ali me ensinou essa questão, de que você precisa estar bem para outra pessoa estar bem, e que você, como você trata a pessoa, faz muita diferença e diz muito mais sobre você. Esse acho que é um ponto extremamente importante, porque a nossa área, assim, de maneira geral, né, dando uma generalizada boa nesse cenário, a gente acaba focando muito no exercício em si, nas repetições ou na forma que a gente vai passar. A gente tem sempre uma receitinha de bolo que a gente vai aprendendo como utilizar, mas no final do dia é muito mais um para um, muito mais ser humano com ser humano, sim, do que necessariamente a interferência daquele exercício em si. O exercício é extremamente importante, não estou tirando a responsabilidade, sim, ou a importância do exercício, não é esse ponto. Mas se eu não te convenço a estar ali junto comigo naquele momento fazendo... Para que você volta? Se aquilo ali para você... Se eu não consigo te convencer que aquilo ali para você é bom, por que você volta? Entendeu? Eu acho que é uma coisa que depois de ter ficado diabética também, eu aprendi muito, de que as pessoas... Da maneira das pessoas falar que o mesmo treino serve para todo mundo. E assim, eu vi demais isso, de que cada vez mais você precisa saber sobre a pessoa que você está treinando, sabe? Não é sobre dar um treino, é você conhecer a pessoa que você está ali com ela. Porque eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu nunca gostei de musculação. Nunca gostei, nunca pratiquei. Atualmente eu faço porque eu comecei a fazer desde que eu fiquei diabética, porque para o diabético é o melhor treinamento. Então, assim, aí você faz por saúde, literalmente por necessidade. Porque eu não quero morrer com 35 anos, quero morrer depois disso. Então, tipo assim, você realmente começa a fazer por necessidade. E eu vi que aonde eu treinava, a pessoa, mesmo o treino que ela montava para mim, ela montava para você. Tipo assim, você dá uma variada aqui, não sei o que, mas o princípio do treino é o mesmo. E, cara, não funcionava para mim. Que eu cansei de sair no meio do treino e ir embora para casa porque eu tava dando hipoglicemia. E aí, depois, comecei, né, a estudar sobre o assunto, primeiramente para conhecer e entender, tipo, a gente já tinha mais ou menos a noção de como era, de como funcionam as coisas, porque a gente passa, né, pela graduação, acaba sendo muito vago, mas você passa por um ensinamento do que é aquilo, do que acontece no corpo, então você tem uma noção do que é aquilo. Só que para eu saber lidar comigo mesmo e com algumas coisas que aconteceriam, e eu não estava acostumado com aquilo, eu precisei aprender. Então, tipo assim,
eu fui aprendendo sobre para poder ver o que acontecia. E na época, a Giovana foi aprendendo junto comigo. Então, tipo assim, atualmente, quem monta os meus treinos é ela. E desde quando ela começou a estudar e ver coisas sobre, é ela que monta e começou a dar certo, cara. E tipo assim, você vê que nitidamente não é a mesma coisa, sabe? O que ela monta para mim, ela não monta para outra pessoa. Então, mano, o princípio da individualidade, ele existe e ele é muito importante. E não é só sobre você conhecer a pessoa no treino. É fora dela. Porque, beleza, pra gente é mais fácil, a gente namora, então ela sabe como funciona a minha vida. Mas se ela não soubesse, ela precisa conhecer algumas coisas do que eu faço no meu dia a dia que vão influenciar no negócio, no treino que ela tá montando. Isso é extremamente importante, e assim, para quem não fizer parte do que a gente chama do grupo especial, né? Entendam, por exemplo, a seguinte situação que é muito bestinha, mas funciona muito de exemplo. Você entrou na academia e aí tem aquela famosa frase tradicionalíssima, no pain, no gain, certo? Você tem lá aquela fala, eu odeio de coração essa frase. Também. Saia da sua zona de conforto. Nossa, que eu odeio zona de conforto, no pain, no gain, e outras frases que vão para uma camiseta estampada, nossa, eu odeio com uma grande força. O sem dor, sem ganho é bom também. Nossa senhora. Porque não, cara, não é isso, não é para todo mundo que você vai promover uma. Seja a dor muscular, sabe? Não é para todo mundo que você vai fazer isso. Porque o grande ponto que o pessoal vai romantizar a dor, né? É uma certa romantização da dor. É o seguinte, imagina você estar no seu escritório aí, tá? Quem esteja me ouvindo agora nesse momento, você está no seu escritório. Você passa as próximas 8 horas com um desconforto muscular gigantesco, porque você não começou atividade física com 15, 16, 14 anos, você começou com 45. No dia seguinte, você não está conseguindo, sei lá, lavar a cabeça direito, porque você não consegue erguer a mão aqui. E aí você chega e fala assim, poxa, mas eu fui buscar um negócio que é de saúde e o meu primeiro resultado é que eu não consigo lavar a cabeça. Você já pensou nisso para um idoso, cara? Então assim... Eu quero melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, mas eu te atrapalho a fazer todas as suas atividades diárias porque eu promovi em você uma dor muscular que vai ajudar o seu músculo. Para, não é assim? Como é que você convence esse cara? Assim, como é que você convence a pessoa que está ali da tua frente de que aquilo vai trazer algum benefício? Porque a gente fica nesse papo da nossa área de não, lá no futuro, como que a gente fosse tratar com o robô. E o presente? O robô ele tem essa perspectiva de olhar o negócio e falar, não, o ganho máximo lá na frente é maior. Show. Ok. Você está lidando com o ser humano. O ser humano não tem perspectiva de futuro de 30, 40, 50, 60 anos fazendo a mesma atividade. Geralmente é mais curtinho, é questão evolucionária. Assim, a gente vai olhar para o cenário e a gente quer um ganho rápido e tudo bem, se eu conseguir dar a partir daquele ganho rápido uma série de outros ganhos que vão para o futuro, show. Ótimo. Mas eu não vou conseguir fazer esse cara largar o doce dele para ir treinar 3 de 15. Esse cara não vai. Entre a Netflix e treinar, a Netflix é mais legal, gente. Faz parte da vida. Agora, por que é mais legal? Pô, promove mais dopamina no corpo, aquilo vai ativar determinadas áreas. Sim. Se eu começo a promover uma coisa que é ruim, pô, eu tô saindo com dor, eu tô levantando da cama, tá doendo meu músculo. Esse cara, qual que é a tomada de decisão óbvia? Cara, é por isso que, tipo assim, para mim é muito mais disso. Eu acho que é muito disso que eu nunca trabalharei no alto rendimento. Uhum. Porque no alto rendimento tem muito mais disso, né? E na minha visão, cara, de, tipo assim, do que eu quero para a educação física ou com a educação física na vida, é promover algum benefício na vida da pessoa. E não precisa ser no treino, sabe? Você não precisa sair com uma estética bonita. É simplesmente você fica mais disposto, você consegue diminuir a sua dose de um remédio, você fica menos ansioso, ou, sabe? Coisas que fazem uma diferença na sua qualidade de vida ou que vão impactar na sua vida de uma forma além daquele momento que você passa no treino ou além da pessoa passar por você e falar assim, nossa, que corpo bonito. Para mim vai faz muito muita diferença. Muita diferença. E eu comentei, acho que algumas entrevistas para trás,
acho que foi com a Jennifer, que é uma psicóloga aqui de Viçosa, comentei que eu comecei a tomar remédio para ansiedade recentemente. Né? E vou dar um feedback do efeito do remédio, né? Porque obviamente isso aconteceu. E eu vou dar um exemplo no efeito de treinamento. Eu não costumava ouvir música porque eu sou ansioso, então a música me chama atenção de um lado, o estímulo me chama atenção do outro, eu não presto atenção em nenhum deles e fico puto com os dois ao mesmo tempo. E com o remédio, obviamente, as coisas foram se centrando, né? Já faz algum tempo, já faz mais de 45 dias agora. Eu me peguei esses dias na academia, ali na Via Campus, aí fica um abraço para todo mundo da Via Campus também, né? Merchan gratuito. Fica um abraço para todos. Eu me peguei colocando a música para ouvir, e tinha um DVD do Thiaguinho que ele lançou, e sim, eu ouço pagode. Agora sim, surpreendi. Agora muito! Agora eu surpreendi, porra, caramba. Uma coisa eu tinha que surpreender nessa conversa toda. Muito bom, já gostei. Peguei um DVD do Thiaguinho, estava lá no Spotify completo. Aquele DVD dele no Maracanã, muito bom, inclusive. E fiquei ouvindo, e eu, obviamente, o Spotify começou a conhecer meus gostos e começou a me recomendar cada vez mais pagode. Onde que eu percebi uma mudança de fato de vida e de fato positiva? Estava eu batucando no meio da academia. E eu estava mais risonho. Estava mais fácil de tirar meu riso. Num treino de perna que eu odeio, particularmente odeio demais. Fica aí o meu aviso para a humanidade. Eu odeio muito o treino de perna. Então, se eu estou rindo no treino de perna, aproveite o dia e converse comigo, porque é um dia muito fora da curva. Depois você não vai encontrar isso. E eu comecei a perceber exatamente esse ponto que você falou, assim. Não é uma questão de exercício pelo exercício. Você tem uma questão de comunidade, de fato, ali presente. Sim. Então, às vezes, eu estava no meio do treino de perna, e eu me peguei fazendo isso, né, comentando, às vezes você acaba conhecendo, né, e alguns instrutores foram alunos meus, né, em algum momento. Tinha um momento que eu estava fazendo algum exercício, e do nada Raça Negra no fundo no meu ouvido, né? Do nada o Raça Negra cantando. E eu comentei em voz alta com o cara, com o Gabriel, inclusive, que já deu entrevista aqui no canal. Comentei com o Gabriel, falei, pô, cara, é muito difícil fazer esse exercício tentando levantar peso com Raça Negra cantando no meu ouvido aqui do nada. É muito difícil, porque eu quero prestar atenção na música e eu acabo cagando pro exercício. E eu fiz esse comentário em voz alta para ele e tinha mais gente do lado. E aí eu percebi que rolou uma risada coletiva, assim. E aí eu falei, que legal. Foi que do caramba essa risada. E aí, obviamente, daquele assunto, alguém comentou o que estava ouvindo. Aí eu falo, pô, eu ouço rap. Pô, não, eu ouço funk, porque eu preciso chegar aqui e tá motivadão. Pô, não, o meu é eletrônico. Pô, se não for eletrônico, não... E você começa a puxar assunto. Aí você fala, pô, tudo bem, o exercício é muito legal, de fato. É um momento muito bacana. Mas é o que você falou, é essa interação e você saber que você está sendo ouvido de fato. É isso, cara. A socialização. E para o público especial deve ser mais sensível ainda, né, suponho. Um dos motivos que eu prefiro dar aulas em grupo é isso, cara. O social faz toda a diferença, Iago. E acho que nem pela experiência dos idosos, né? Mas, assim, eu acho que para todo mundo. A questão da socialização, esse bem-estar que, tipo assim, cara, a gente, né, a nossa área, principalmente, e outras que também são da saúde, tá cansada de saber, de bater na mesma tecla, que o exercício físico traz o mesmo benefício de um remédio, por exemplo. Se você tem ansiedade ou, no meu caso, que é diabética, se eu faço o exercício, eu tomo uma quantidade X de remédio. Se eu não faço, eu tomo uma quantidade X, que normalmente é muito mais alta. Sim. Então, não é só numa dosagem de remédio. Para mim, não faz diferença se eu vou tomar 20 unidades de insulina ou se eu vou tomar 40. Mas o que o exercício físico proporciona para que eu tome 20
é muito melhor do que o número, sabe? Uhum. E é muito disso também, porque a gente acaba falando da população, por exemplo, população idosa, né? Que aí, obviamente, está pegando o estereótipo geral, porque haverão casos particulares, cada um deles, né? Por definição. Mas essa geração mais nova, e você faz parte dela, e eu já estou ficando na geração desse grupo que você atende, daqui a pouco seria um cliente seu, né? Então, assim, isso aqui nada mais é do que cavar uma permuta, né? Do que nada mais é do que gravar uma grande permuta, né? Mas acho que tem uma população mais nova que também tem essa dificuldade. Sim. Dessa socialização, né? Acho que muito mais do que as outras, cara. A gente vem de uma era onde o conversar por um vídeo, conversar no telefone, por mensagem, é muito mais comum do que você sentar na rua para conversar, para falar nada, cara. Você sentar, para você sair para conversar, sabe? Do quesito, tipo, você vê que as pessoas sempre tiveram isso, tipo, nunca é o lugar, sempre é a pessoa, sabe? E hoje em dia a gente perdeu um pouco disso, de que não, vamos conversar por aqui, ou vamos conversar pelo telefone, a gente consegue resolver. Por que eu vou te encontrar? Perdeu aquilo de ter contato físico com outra pessoa, então você vê cada vez mais as pessoas isoladas do que querendo fazer parte de alguma coisa. Então, para mim, isso é uma das coisas que o exercício no coletivo, de novo, não só no coletivo, claro, porque mesmo que você vai numa academia, você vai sozinho, você está em companhia de outras pessoas. Você pode não ser a pessoa que conversa o tempo inteiro, mas uma hora ou outra você vai comentar alguma coisa com a pessoa. Então, tipo assim, de novo, não é pelo exercício, é pelo benefício que ele promove na vida da pessoa. Então, tipo assim, desde quando eu entrei, quando eu pensei em fazer educação física, de cara, eu quero isso porque eu não nem sabe que eu preciso, mas no meu para mim, cara, eu preciso fazer alguma coisa na qual eu consiga melhorar a vida da pessoa um pouquinho que seja. E se eu não conseguir, eu tô fazendo errado. Seja você sair mais feliz naquele dia, sabe? Um básico. Sim. Não, e é extremamente importante isso, porque eu não sei se você sente isso também, mas a gente acaba associando muito hoje em dia essa questão da educação física a uma certa performance estética, desses dois pontos. Então, assim, eu preciso terminar o meu exercício, e eu estou falando novamente no espírito ainda de academia, né? Eu preciso terminar fazendo... Eu preciso jogar o peso no chão para fazer barulho quando ele cai. Eu preciso aparentar estar suadaço, morrendo, para ver se eu posto aquilo e tenho um retorno. Eu não posso rir. Eu tenho que estar sério. O quanto que, para você que tem essa visão diferente do tradicional, o quanto para você fica difícil trocar ideia com essas pessoas que têm a visão tradicional. O quanto que isso fica difícil para você se comunicar com elas. Então, acho que, tipo assim, claro que, né, tem a dificuldade e tal, mas atualmente o ramo de pessoas que eu tenho mais proximidade e tal, não sei o quê, são pessoas que partem do mesmo princípio que o meu. Entendeu? Então, tipo assim, alguma tem, né? Mas eu acho que normalmente nem é mais a gente da área e tal. Claro que tem as pessoas que não pensam assim como a gente, mas eu acho que atualmente vem mudando essa questão, sabe? Eu acho que muito porque, não só na pandemia, mas a gente passou por um período histórico, digamos assim, né? Vamos ficar na história da humanidade. De, tipo assim, a gente passou por um período pandêmico onde, tipo assim, quem não era ansioso ficou, quem não tinha nenhum traço de depressão passou a ter, ou nem, não necessariamente, sabe? Ao ponto de você falar que você tem alguma coisa parecida com algumas dessas doenças e tudo mais, ou dos transtornos, mas no fato de você se sentir mais preso, porque você realmente não podia fazer nada. Então, tipo assim, acabou meio que tendo muito disso com as pessoas. Então, acho que a galera viu a importância, de alguma forma, velho. Seja, infelizmente, da forma ruim de a gente ter perdido milhares de pessoas, ou das pessoas terem ficado mais doentes, ou da forma que você nunca tinha experimentado coisas do tipo. E você vê que, tipo assim,
contato com a outra pessoa faz toda a diferença. Porque quando acabou, não, ainda estamos vivendo a pandemia, mas quando liberou as coisas todas, você via professor louco para estar dentro de uma sala de aula dando aula, porque isso aqui para ele não existe. Então, acho que, tipo assim, as pessoas... Foi ruim, óbvio que foi ruim. A quantidade de pessoas que ficaram doentes, a quantidade de mortes que a gente teve. Mas eu acho que a gente tem que ter aprendido alguma coisa. E acho que isso dessa questão do contato físico com as pessoas, do poder estar perto, acho que atualmente vai fazer muita diferença, de que as pessoas começaram a entender que realmente estar perto das pessoas te traz alguma coisa. Esse é um ponto muito, muito legal, e é muito nesse sentido, assim, acho que quem não teve uma reação, sei lá, vendo um conhecido, pós-vacina, né, pós-período de vacina, quem não teve a reação de ter encontrado alguém conhecido na rua, mesmo que não necessariamente próximo, amigo, amiga ou algo do tipo, e ter vontade de ter dado um abraço na pessoa, assim, do nada, você nunca deu um abraço naquela pessoa. Aí você olha e fala, puta, fulano de tal, caramba. E querer Cara, um se você não tem nenhuma desse tipo de reação, você não aprendeu nada. Esses dias eu me peguei, eu fui dar uma aula eu fui auxiliar a Mariana na aula de vôlei, né? E fazia tempo que eu não ia para a graduação, né? Dar aula em graduação ou participar de alguma aula de graduação. E aí, obviamente, você acaba encontrando alguns perdidos ali no meio da turma, né? Você tem 200 alunos agora por turma na UFV, você acaba encontrando alguém que você conhece. Matematicamente, uma pessoa daqueles 200 você vai conhecer. E eu, geralmente, sou um cara que, assim, sempre, por timidez, evitei muito abraçar, trocar ideia. Eu tenho dificuldade de manter relação, de fato. Né? Qualquer tipo de vínculo. Eu gosto muito da apresentação para 200 pessoas, mas sou muito tímido no 1 para 1. Então eu sempre evitava. E aí eu me peguei saindo distribuindo abraço, como se eu fosse um grande político em campanha eleitoral. Falei, gente, vocês estão aqui, caramba, vem cá. E aí depois quando eu cheguei em casa, eu falei, isso não era assim que aconteceu. Isso aí. Esquisito. E é um pouco disso, principalmente da questão que você falou da pandemia, eu acho que gera uma reflexão nesse sentido de importância, e eu acho que gera uma outra reflexão, pelo menos gerou para mim na época, que é a gente acaba tentando criar performance em quase tudo. Então, assim, por que eu vou sair para te encontrar para a gente tomar um café? Porque a gente vai tratar de alguma coisa de trabalho. Ou a gente vai falar sobre um planejamento futuro seu ou meu. Ou porque, poxa, eu estou com um problema e aí eu tenho uma temática para a gente trocar uma ideia. E eu acho que com a pandemia, principalmente, a gente levantou uma questão que era do tipo assim, não precisa ter performance para ter relação. Então, eu não preciso estar 100% arrumado, eu não preciso estar toda vez com a barba feita, não preciso estar toda hora 100% ruim. A gente só precisa estar ali. Né? E para aquela geração, principalmente para o público que se atende estar ali mais presencial, essas reflexões já chegaram. Né? Para a nossa faixa etária, eu estou colocando porque eu estou pegando dos 20 aos 30, né, para me incluir, né? Enquanto eu não bater 31, a gente vai incluir nos 30. Ainda está nos 30. Ainda está nos 30. Tem 10 anos, acabou. Enquanto não aumentar a diferença, a gente mantém. Quando não chegar no 40, ainda é 30. Exatamente. Eu parei de contar, inclusive. Deixo claro que eu parei no 30, eu faço aniversário, mas ficará um grande mistério aí ao longo do tempo. Quantos anos eu tenho? Que a pessoa perca a conta. Parabéns. O pessoal vai perdendo a conta, ninguém vai lembrando, tá tudo bem. A gente vai seguindo a vida. Mas eu acho que tem esse ponto de que ainda a nossa geração ainda tem uma questão da performance, até pela insegurança que a gente acaba tendo de vez em quando. Então a gente quer estar sempre muito bem arrumado, muito bem interessante, muito bem muita coisa. A gente não dá tempo para você. Para tropeçar e dar risada do tropeço. Sabe? Assim, para olhar. Sempre excelente, sabe? Em alguma coisa. Nunca pode ter. Tipo assim, gente, você não vai estar bem o tempo inteiro, assim como você vai errar, e é isso, é um dia de cada vez. Não precisa ser sempre, tipo, essa excelência em fazer as coisas. Talvez você vai acordar um dia e a única coisa que você vai conseguir fazer é acordar e fazer
o básico. E tá tudo bem. Não, assim, acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Eu acordei nesse dia que você falou. Acordei e falei, puta, hoje eu só quero acordar. E aí eu tava no meio do dia e falei, pô, faz tempo que eu não tomo açaí, né? Vou pedir. E eu sou uma criança comendo. Sim, eu tenho 2 anos de idade tranquilamente quando eu estou comendo. Eu desço a minha faixa etária sem menor problema. O Iago é civilizado. Ninguém nunca me viu comendo açaí. Eu saio com a cara lambuzada. Outra versão. Assim, quando você tá com aquele creme de leite ninho na cara espalhado, entendeu? Muda a perspectiva das pessoas olharem e falar, nossa, que cara maduro. Entendeu? Muda bastante, porque a pessoa fala, o que aconteceu na infância? Véi, são coisas simples, sabe? Pra você é um açaí. E que a gente, às vezes, tipo, não dá a menor importância ou o menor valor para esse tipo de coisa. E eu acho que é um ponto que a gente precisa, de fato, e aí, obviamente, olhando para o lado profissional também, porque isso também. Essa é outra discussão também, né? O lado profissional e o lado pessoal, né? Como quem a gente deixar essas coisas para lado de fora, né? A gente carrega junto, né? Inclusive. Acho que tem um ponto que ele é muito importante, que é disso, assim, a gente está fazendo parte de um momento daquela pessoa. Nem sempre a gente vai estar num bom momento junto com aquela pessoa que a gente está atendendo. Jogador, idoso, ou alguém em uma academia, enfim, qualquer cenário que a gente possa olhar. E está tudo bem também. Vai fazer parte dessa relação o dia que essa pessoa puder te dar um conselho. Que ela puder ter a importância para você que você teve para ela em alguns outros instantes. Dela poder ser a sua ouvinte naquele momento, ou fora do contexto de aula, enfim, em outro momento ali do exercício, mas de ter uma troca honesta entre as pessoas, de fato, né? E eu acho que é exatamente isso que você falou. Precisa existir uma relação. Isso é fundamental. Isso é fundamental justamente porque a gente criou, isso eu vou falar da educação física, mas é para qualquer área, assim, eu não vejo grandes diferenças. A gente criou uma certa comercialização das coisas. Então eu preciso te oferecer um produto. Então, qual é o produto que eu estou te oferecendo? O produto envolve X aulas na semana, X interações, X estímulos, e esse produto vale tanto. E eu te cobro esse produto mensal, te cobro esse produto anual, enfim. Beleza. E quando você estiver triste e eu puder te dar um conselho, ou e quando você chegar lá super feliz e eu puder sorrir para você naquele momento e a gente trocar uma interação genuína, o quanto que isso não está em contrato? Exatamente. Sim. É isso. Então, assim, é um ponto importante, assim, é um ponto bacana de ter. E dentro, de novo, daquele grupo, né, que eu participei ali, às vezes ali como monitor de disciplina, né, que era o grupo da tua turma, muita gente eu via com essa preocupação de estar com uma mentalidade diferente, de olhar para o que estava acontecendo, né, do tradicional, até quem tinha uma perspectiva um pouco mais diferente, poder aprender, e aprender seja no sentido positivo ou negativo da palavra. Assim, isso daqui eu vou fazer e vou replicar de fato, eu vou tentar seguir uma linha parecida, ou falar, não, isso aqui eu não vou replicar, eu não vou fazer. E aprender nas 2 linhas. Então, aquele grupo de alunos ali, que inclui você, obviamente, era um grupo muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, de fato, porque naquele momento você via pessoas que estavam querendo aprender, querendo ir, querendo avançar de uma maneira, tanto que é uma turma que saiu muitos projetos legais. Você tem o projeto agora do atletismo, você tem o projeto do CrossFit, tem o projeto que você participa, tem o projeto de Libra, Escola Santa. Então, assim, você vai vendo que vai dando uma ramificada e cada um foi para um caminho completamente diferente, mas que tem uma mesma perspectiva de fundo, que é olhar para o ser humano. Sim. E poder trocar uma ideia com o ser humano sobre aquilo. E caminhando nessa linha, me conte, já nessa reta final do segundo curso de graduação, quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje, para você?
Maiores desafios? Você Pergunta fala é em complicada, questão né? ao quê? Geral, profissional, pessoal, o que você acha que você ainda sente de desafio ou ainda sente dificuldade, que você tá tipo assim, nossa, isso daqui eu preciso evoluir ou preciso ficar atenta? Qual o ponto para você que te chama atenção nesse sentido? Cara, eu acho que ainda para a área mesmo, sabe? De você fazer as pessoas entenderem a importância da educação física. Nesse sentido, sabe? De que eu não quero te vender um pacote de treino. Eu quero que você entenda que eu quero te proporcionar algo que vai fazer uma diferença na sua vida. Eu estava conversando uma vez com uma prima minha nessa questão de sobre treinar ou não. Eu falo com ela, tipo assim, não tô te chamando para treinar, porque primeiro foi uma luta para conseguir ela fazer, para ela poder treinar. Cara, mas tipo, não tô te chamando para treinar porque eu quero o seu dinheiro, sabe? É porque, por exemplo, eu posso te dar uma coisa agora que lá na frente eu te proporciono você não ir numa consulta com o médico. Aí a gente estava debatendo sobre isso, tipo assim, você paga R$ 350 numa consulta com o médico, mas se eu te falar que tantas aulas no mês vão dar R$ 350 para você, é caro. E se eu tô te oferecendo uma coisa que você pode evitar essas consultas? Iago, é a única área da saúde que você previne alguma coisa. Porque se você vai na fisioterapia é para você tratar alguma coisa. Se você vai no médico, você está doente, você vai tratar alguma coisa também. O enfermeiro está no hospital, você vai no hospital porque você está doente. É a única área da saúde que te promove uma melhora na saúde para te prevenir tudo isso para trás. E as pessoas não têm, não tem no geral, sabe? Mas a maioria delas não dão a importância devida. Para mim, a educação física é igual um professor, cara. É muito pouco valorizado. Independente do que você vai se formar, eu acho que por isso também a questão da área da licenciatura. Independente de o que você vai ser na sua vida, se você vai ser um médico, se você vai ser um engenheiro, se você vai ser um profissional de educação física, você precisa passar pelo professor, cara. Alguém vai te ensinar o que você vai fazer. E não é a profissão que é mais bem remunerada ou mais bem valorizada. Eu acho que para mim vai no mesmo sentido, sabe? Então, ainda acho que é um desafio fazer as pessoas entenderem a necessidade e a importância. Não para ser uma coisa que, nossa, eu vou ganhar rios de dinheiro com isso, mas porque é importante de fazer as pessoas entenderem a diferença que é você fazer um exercício físico para a sua vida, para a sua saúde e tudo mais, e quando você não faz. Tem dentro dessa linha, é complicado mesmo a comunicação, e até que a gente estava comentando antes de iniciar a gravação, né, do outro canal que eu tenho de futebol. Né? É muito difícil fazer comunicação. É muito difícil. Eu acho que você fazer as pessoas entenderem, sabe? Como que eu vou te convencer de que isso é bom e tudo mais, se é algo que está tão desacreditado. E outra coisa, assim, você acaba tendo, dentro desse processo, e aí eu estou falando, tem a palestra no TED Talks lá, quem quiser assiste, e você, Iago, você deixa link na descrição? Eu até posso deixar, mas vocês, por favor, que estejam assistindo, me lembrem, tá? Porque eu vou acabar esquecendo de colocar o link na descrição. Eu sou um idoso, eu estou fazendo parte do público que a Dani atende, então, assim, eu preciso ser lembrado em alguns momentos sobre algumas coisas, tá? Tem um processo de comunicação que o pessoal fala, e eu vou deixar o link aqui, que é justamente esse processo de como você convence as outras pessoas. Então, assim, você tem uma série de perguntas que você responde na sequência. Geralmente, as pessoas, para te convencer, elas falam o que você precisa fazer. Então, você precisa ir para a academia. Então, é o que você precisa fazer. Como que você vai fazer? Melhor, você precisa fazer exercício. Como que você vai fazer? Indo para a academia. Por quê? Porque você quer a melhora da saúde. Então, geralmente, você tem uma linha de construção lógica de o que, como e por quê. Muitas vezes as pessoas falam, isso já tem assim, estudos de outras áreas, então eu não sei exatamente como é que funciona, e aí eu não entro muito se está certo ou não, porque obviamente eu não conheço as outras áreas. Mas geralmente é o inverso para funcionar o convencimento. Você explica o motivo,
os ganhos, os benefícios, blá, blá. Depois você vai como, depois você chega no quê? Então você inverte a lógica de comunicação. Mas é um processo muito filha da mãe. Porque a gente passou a vida inteira seguindo uma lógica de comunicação de um certo ganho rápido. Então, assim, entre eu chegar para você e falar assim, poxa, eu estou indo para academia por uma questão estética, é muito mais rápido e muito mais perceptível do que eu estou indo para academia por uma questão de saúde. Pô, você agora está tendo que mensurar a glicemia toda hora para ver se está tudo bem. Você imagina que tem muita gente que não está fazendo isso e que até deveria, inclusive. Deveria ser mais padronizado isso, mais acessível a todo mundo, mesmo tendo ou não. Faz parte da performance do treinamento, inclusive. Auxilia a prevenir uma série de coisas. Então, assim, se eu estou ali e não estou tendo, eu não consigo mensurar, as pessoas vão pela mensuração mais rápida. Pô, eu chego no espelho e estou esteticamente mais próximo do meu ideal. Então eu chego no espelho agora, tiro a camisa, pô, não, a barriga minha sumiu, tô trincadaço, tudo hipotético, tá, gente? Deixa O claro ideal aí. para você é uma coisa que talvez você alcance e para outra pessoa talvez você nunca vai chegar naquilo, porque são pessoas diferentes, corpos diferentes. Não, não precisa muito. Esses dias eu me peguei, e eu sei que, assim, não é a melhor medida de mensuração, tá bom? Mas eu me peguei, por exemplo, pesando. E eu fiquei feliz em ver que tinha 1 quilo a menos. Fiquei felizão. E eu sei, assim, por já ter estudado, eu sei que pode ter sido líquido, pode ter sido a semana em si eu não me alimentei tão bem, então aquilo tem perda muscular, não é perda de gordura. O percentual não está ali presente na balança, então eu não sei se o exercício fez o efeito que eu queria ou não queria. Eu não tenho as medidas certas. Mas na minha cabeça, naquele instante, foi automático eu olhar para a balança e falar: uff, 1 a menos. E aí tem que lembrar que, assim, e é o ponto que a gente estava falando de lidar com o ser humano, né? A gente precisa conhecer as frustrações, ansiedades e pontos desse ser humano. Justamente nesse cenário onde a gente vai conseguir lidar com eles através das vivências que eles tiveram. Então, assim, às vezes você já chega para mim e fala, pô, um doce para mim à tarde me alegra o dia. E o exercício vai ter que compensar um doce só. Pô, eu preciso ser melhor estética da... Não, eu só quero comer um doce. O meu pós-treino, por exemplo, é um Trento de chocolate, porque eu amo aquele negócio. Entendeu? Faz bem para o exercício, tem alguma coisa? Não, zero. Mas eu acabo o exercício e falo, pô, um Trento agora ia ser um Trento com café e agora ia ser do caralho. Sim. E acabou. Então, assim, é muito dessa construção de relação humana mesmo, de fato. E nesse sentido que a gente falou muito dessa questão das relações humanas, né? A gente estava falando muito nesse desafio de a gente poder comunicar de maneira correta para as pessoas entenderem o que a gente está querendo, né? E é um desafio, de fato, que a gente passa a ter. Me conte, nesse cenário todo de desafios que você vai encarar, o que você perspectiva para o futuro? Porque agora você está na fase de transição, já fechando o FV, fechando as coisas, tendo esses desafios todos que a gente pontuou agora há pouco. Quais são as formas que você pretende encarar todos esses desafios? Quais são os projetos que você passa a ter? Então, vamos aos projetos, comecei mais que eu já tenho em mente realmente o que eu quero fazer. Pretendo muito provavelmente não morar em Viçosa, porque eu quero criar para mim um projeto de opção de vida. Então não faz sentido eu criar no mesmo lugar onde já tem um com o benefício de ser dentro da faculdade, né? Então, assim, eu quero trabalhar, gosto muito do público idoso, quero trabalhar com isso, né? Se eu realmente for trabalhar nessa questão de dar aulas, né? Eu quero trabalhar com o público idoso, o que me chama, né, atenção, é o que me brilha os olhos, tanto também mais nessa questão atual voltado para pessoas com algum tipo de doença crônica,
hipertenso, diabetes, que acaba entrando nos idosos, porque a maioria deles tem algumas dessas doenças e tal. Mas também tenho vontade em dar aula. A princípio, não numa escola, mas talvez eu ainda me surpreenda com isso. Mas tenho vontade de dar aula, né, numa faculdade, então, a princípio, não é uma faculdade pública, uma particular mesmo, um pouco menos burocrática e tal. Mas tudo voltado para essa área, sabe? Tipo assim, de dar uma aula sobre o envelhecimento ou dessa questão das doenças crônicas e tal, essa questão mais voltada um pouquinho para a questão da fisiologia, é muito do que eu gosto também, do estar estudando. Acho que, tipo, para a vida, assim, no geralzão, assim, é mais ou menos isso, sabe? Mas sempre de alguma forma, de alguma forma mesmo, eu possa plantar uma sementinha na cabeça da pessoa, sabe? Aquele discurso que todo mundo dá, mas realmente, tipo, de fazer você pensar diferente se for para ser um professor, ou de fazer algum tipo de melhoria na sua qualidade de vida, se for dar aula em questão mais voltada para questões do treinamento, sabe? Uhum. E nesse cenário, indo um pouquinho mais parte, pessoal, você comentou que você falou assim, poxa, eu estou montando um estilo de vida meu, né? Algo mais para mim. O que caracteriza isso para você? Quando você fala de mudar de Viçosa, o que essa mudança e essa parte mais de construir algo mais seu significa para você? Cara, acho que vai muito em uma liberdade e uma conquista muito grande. Porque é muito diferente, sabe? Pra gente que já é de Viçosa, estar aqui, estudar aqui, tipo assim, não que não mude nada, sabe? Realmente, das 4 pilastras para dentro é uma vida totalmente diferente do que você tem para fora da universidade. Realmente são coisas totalmente diferentes. Mas eu cresci aqui a maior parte da minha vida. Acho que eu tinha uns 8 anos quando eu vim para Viçosa e tal, não sei o quê. Apesar de eu ter nascido aqui, eu morei alguns anos fora de Viçosa. Então, tipo assim, já estar aqui, eu já sei como funciona tudo aqui, sabe? E essa questão de morar com os meus pais, e acaba que você não consegue ter totalmente 100% a liberdade que eu gostaria para algumas coisas, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, é uma conquista de espaço mesmo, sabe? É muito mais fácil a questão, tipo assim, de até para as pessoas que são de fora de pessoas decidir, por exemplo, assim, acho que a maioria delas nunca voltaria para a casa dos pais depois de formado também. Mas, então já é mais fácil para você uma transição, de, tipo assim, eu já saí da minha cidade para estudar em Viçosa e daqui eu vou para outro ramo. Então, tipo assim, vai ser um desafio para mim também, porque eu vou sair dentro da casa dos meus pais para um lugar que para mim vai ser aparentemente no início totalmente desconhecido. Mas eu acho que é um ganho, sabe? De liberdade ou de algo meu, de uma conquista minha. Se eu conseguir formar, sair de Viçosa, ter o meu próprio negócio, conseguir me manter, me sustentar e tal. Apesar de que, muito provavelmente, eu farei um mestrado antes de sair definitivamente. Esse é um ponto importante e até já conversei algumas vezes isso com outras pessoas. Viçosa tem uma característica muito própria como cidade e universidade pela distância que ela tem para os outros pontos, né? Então, assim, sei lá, eu formei em Limeira, do lado tinha Campinas, a 2 horas tinha São Paulo, então, assim, você tinha sempre um ponto de perspectiva muito claro fora da cidade, né? Você sabia que existia vida fora daquele centro, né? Assim, vida que eu digo não é a existência de possibilidades, mas a existência real de possibilidade. Assim, você fala assim, pô, não, um colega meu saiu daqui e foi para lá. Ele está estabelecido lá, então, assim, isso, quando eu vim para Viçosa, eu senti um pouco essa diferença. Quem é daqui, até por essas distâncias, acaba enxergando muito a vida em Viçosa. Assim, enxerga poucas vezes a vida fora de Viçosa, e não é ruim ou bom, não tem qualificação esses pontos. Mas é um pensamento muito próprio do local. E que do caramba que você está se dispondo a ter esse desafio. Porque, assim, eu não faço ideia, não vou vender uma imagem de felicidade, vai dar tudo certo. Obviamente, espero e torço, e o que eu puder ajudar, fico à disposição sempre. Mas você vai ter dificuldades, vai ter felicidades, vai ter momentos, né, de desafio, como qualquer parte da vida.
mas é muito legal ver alguém quebrando e rompendo essa parte mais tradicional, né? Então, assim, tá todo mundo fazendo planejamento de ficar em Viçosa mais vezes, mais tempo, mais vezes. Você falou, pô, não, quero arriscar, quero tentar. No final do dia, o que eu posso te garantir, e aí não é nenhum spoiler, porque fica muito mais fácil garantir algumas coisas que são simples da vida, você vai ter história para contar. Então, assim, tendo isso, já vale pelo menos arriscar um pouquinho, tentar bater cabeça de vez em quando, ter êxitos, comemorar os êxitos e aquilo que a gente já falou já no off, nos bastidores aqui antes de começar e agora, no que eu puder ajudar, vou estar sempre à disposição. Eu sou um senhor de idade, então assim, eu encaixo na parte que gosto de ser ouvido, então assim, eu gosto de dar conselho para o pessoal mais novo, então, assim, você já lida com esse público, eu só sou mais um nesse bando de loucos desse público, então assim, estou ali tranquilo, me mande mensagem sempre que precisar. E para a gente ir encerrando a nossa conversa, essa parte gravada, obviamente, porque a gente já está aqui há algum tempo conversando, né? Já está aqui há algum tempo conversando, queria primeiro te agradecer o aceite do convite, muito legal poder te ouvir. Eu vou ficar Viçosa até dezembro, então a gente precisa marcar um pão de queijo com café para eu não ser processado. Temos esse ponto. Por favor. É o mínimo, né? Importantíssimo. Então, assim, eu preciso marcar esse pão de queijo com café para não ser processado. Tem uma coisa que eu não quero sair de Viçosa, é com mais processo. Então, assim. Não tá aí. Tudo bem, é isso. Acho que é ok. Acho que essa piada passou. Passou, foi legal. Então, queria muito te agradecer. Se quiser deixar uma última palavra, uma última mensagem, fica à vontade, depois eu faço o encerramento desse lado aqui. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Acho muito massa a ideia que você... a gente conversou no off disso que você está tendo, de ter feito uma revolução na sua vida, né? Você saiu de uma coisa totalmente diferente para uma coisa muito legal, cara, que o seu objetivo principal é simplesmente escutar as pessoas. E a gente mal para fazer isso às vezes. Porque você não está buscando coisas tipo assim, e o profissional da pessoa. Você está literalmente contando as histórias das pessoas com perguntas 100% aleatórias. Então, tipo assim, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Foi uma honra fazer parte. E eu acho que o que fica é mais isso, né? Do que a gente conversou, de... É importante dar atenção às pessoas, é importante ter o contato com elas. Então, tipo assim, a gente entende que a gente está num mundo que sofre mudanças a todo momento. A questão de tecnologia é muito benéfica para muitas coisas e tal, mas que a gente nunca perca essa essência de estar com as pessoas, de estar junto, de estar perto, de estar ali para te ouvir ou para qualquer coisa que você precisar também, eu estarei aqui. Então, acho que é mais isso, sabe? Lembrar que, independente do que a gente faça, seja profissional ou pessoal, ou de qualquer outra forma, a pessoa que você está lidando, ela é importante. Os sentimentos dela, ela tem uma vida, ela tem uma história. Fico feliz de você ter confiado, né? Obviamente, porque eu já falei isso algumas vezes, principalmente no começo do projeto. As pessoas que vêm aqui, elas são muito mais corajosas do que eu, porque elas estão se expondo, e eu, obviamente, exponho as minhas histórias algumas vezes, mas elas estão confiando em mim para expor as próprias histórias, né? E que a gente não está acostumado a fazer também, então tem um grau de confiança ali. Então eu agradeço a todos, obviamente, que já passaram aqui no canal, e ressalto, né, que vocês são educados, você é uma pessoa muito educada, as pessoas que vieram aqui também são muito educadas, e fazem uma besteira imensa que é passar o WhatsApp para mim. Isso, assim, é um erro de vida, assim, errou, faz parte da vida. Você foi muito esperto pedindo WhatsApp para facilitar a comunicação. Porque agora, assim... Já era! Porque agora eu vou saber exatamente o quanto eu vou poder contar, porque se a foto sumir, eu fui bloqueado. Então, basicamente, se a foto não sumir, quer dizer que eu ainda posso sair pedindo mais e mais participações. Então, porque a gente está aqui. Aliás, fica o convite já em público, que é para deixar constrangimento mesmo, que eu sou desse tipo. A gente começou, não sei se nesse momento que vai o programa, acho que foi um episódio só,
A gente começou um projeto Perspectivas, fica a divulgação também, fica legal também no final do vídeo. A gente começou o projeto Perspectivas, que é aqui dentro do canal de podcast, tá? A gente escolhe música, livro, série, filme, o que tiver de audiovisual, certo? Como temática, e a gente troca uma ideia não sobre esse documento, sobre isso, mas sobre o que esse documento te causou de sentimento. Então, assim, a gente vai conversar sobre você a partir de uma outra perspectiva, sobre o quanto você observou isso. E fica aqui o meu convite já para você. Depois a gente troca mais ideias no bastidor, porque isso tem que organizar, escolher qual que vai ser, qual não vai ser. Eu preciso assistir, que a maioria das coisas eu não assisti. Importante. Então, assim, é importante isso. Acho que o primeiro episódio com a Ana saiu, com a Ana Luísa saiu nesta última quinta-feira. Eu estou gravando dia 18 com a Dani, não vai ao ar dia 18, então é bom te avisar. No dia 17 saiu com a Ana essa primeira tentativa do Perspectivas, e é um projeto que vai estar junto com as entrevistas, com as conversas que a gente tem aqui no canal de podcast. Será um extra aí para a gente contemplar. Achei bem interessante fazer isso e espero contar também com a tua participação em breve nesse. Agora tem o WhatsApp, se ferrou. Então, assim, é a vida, né? Ninguém manda. E assim, eu já estou reservando financeiramente, porque agora serão 2 pães de queijo e 2 cafés, porque a cada participação é uma possibilidade de processo diferente. O convite vai estar aceito, então agora tem que ser outro café. Aí fica. Então, assim, você e Giovana, então, assim, já são 2 pessoas que eu tenho que pagar café. Então, obviamente, né, eu preciso da reserva, né? Peço aí patrocinadores, a quem queira patrocinar esse encontro, tá? Faço permuta, gravo stories, dancinha de TikTok a gente ainda não está fazendo, mas percebo que tem um advérbio de tempo. Se precisar, a gente faz esse tipo de humilhação. Tranquilamente, eu já fiz piores, tá? Por coisa muito menos. Eu nunca. Então, assim, fica aí, obviamente, meu recado a todos aí. O convite a você e também o recado a todos. Queria novamente te agradecer a todo mundo que está nos ouvindo até agora, até este momento. Meu muito obrigado. Novamente, curtida no vídeo. Não deixou lá no começo, quero ouvir até o final. Agora você já ouviu, então curtida no vídeo. Não vai tentar achar que eu vou esquecer ao longo desse processo, porque eu não esqueci. Além de tudo isso, comentário aqui embaixo, sempre muito importante. Compartilha com o máximo de gente possível, principalmente aquelas pessoas que você acha que a conversa vai fazer alguma diferença na reflexão delas. Isso é sempre muito legal. O canal, obviamente, quer crescer. Obviamente, eu quero ter muitos inscritos no canal, muita gente visual. Quero ter tudo isso, mas não a qualquer custo. Eu quero muito que tenha isso com pessoas que vão achar realmente importante aquilo que a gente está conversando e trocando de ideia, tá? Para além de tudo isso, se inscreva e ative o sininho para receber novamente sua notificação aqui na parte de cima. Eu adoro fazer essa parte, que eu nunca sei onde fica esse negócio. Eu já estou indo no programa 50 e eu não aprendi onde fica. Você tem uma ideia de como tá difícil esse aprendizado. Então, a todos, meu muito obrigado. Dani, novamente, muito obrigado. Um grande abraço a todos e valeu!